Fala meu povo! Então, preparados aí para mais um vídeo da nossa série? Lembrando que estamos estudando a narrativa bíblica sob a perspectiva da promessa de Deus. Então, se você já se inscreveu no nosso canal, muito obrigada pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos comentários. E se você ainda não é inscrito, por favor, faça parte do nosso time. Vamos junto caminhar nessa pegada aí de estudar a Bíblia e estudar as promessas cumpridas na palavra de Deus e aquilo ainda que Deus tenha a se revelar na sua vida, na minha vida e as promessas de Deus. O vídeo de hoje, ele fala sobre o congelamento da promessa, que é aquele período na história dos descendentes de Abraão, chamados filhos de Israel, em que eles vão para o Egito e eles ficam lá por 400 anos. Esse período já havia sido anunciado por Deus a Abraão antes mesmo do nascimento de Isaac. Lembra lá que em Gênesis 15, vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Gênesis 15, de 13 a 16, diz assim: Então lhe foi dito, Deus disse a Abraão: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, esse tempo em que o povo de Israel ele fica escravizado no Egito era algo já preparado por Deus na história, e então já estava previsto que isso iria acontecer, e isso aconteceu de fato. Mas vamos começar aqui um pouquinho sobre o início. Como foi que o povo de Israel foi parar no Egito? Porque eles estavam vivendo na terra de Canaã, sendo peregrinos, sim, terra estranha ainda, mas eles estavam vivendo ali. Jacó com sua esposa Lia, Raquel já era morta nesse tempo. Tudo começa com José. Lembra de José, o sonhador? Pois bem, José, ele era filho de Jacó com Raquel. Nesse período aqui dessa história, quando essa história começa, Raquel já havia morrido ao dar à luz Benjamim, que é o filho mais novo de Jacó. Então, o que sobra ali é aquele apego que Jacó tinha com José. E José, ele verdadeiramente, ele era o menino mais, assim, o filho mais amado, mais querido. E os irmãos dele sabiam que Jacó tinha essa predileção por José. E eles tinham ciúmes do pai. Então, lá em Gênesis 37:4, nós lemos assim: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Sabe quando você não gosta de uma pessoa e ao ponto da voz daquela pessoa te irritar? Você só de olhar para ela, você já se irrita. Só o fato dela existir no mundo, isso já é uma afronta para você, porque você não consegue mais responder ela, não consegue ouvir a voz dela e responder pacificamente. Então, tudo que a pessoa faz te irrita, tudo que a pessoa fala não tem valor, e assim era o comportamento dos irmãos de José com relação a ele. Eu sei que vocês nunca sentiram isso por ninguém, porque vocês são pessoas muito legais, pessoas muito boas, mas acredite, isso é possível de acontecer. Ninguém está livre de sentir ciúmes, inveja, raiva ou mesmo desprezo por alguém. E isso não se constitui em pecado em si. Pecado é o que eu faço com o ciúme que brotou no meu coração. Pecado é aquilo que eu faço com a inveja que de repente surgiu.
Então, na verdade, a gente pode dar vazão a esse sentimento e começar a odiar verdadeiramente em atos e palavras a pessoa que a gente tem ciúmes, ou a gente pode entregar esse sentimento para Deus e entender por que é que aquela pessoa incomoda, de onde vem esse ciúme, por que essa inveja, e aí a gente começa a aprender muito sobre nós, sobre nossas expectativas, sobre nossos desejos íntimos do nosso coração, coisas que a gente nem revela pra gente mesmo, mas está lá. E aquela pessoa desperta esse sentimento, essa maldade, essa indignação dentro de nós. Então, na verdade, esse ódio muitas vezes não tem nem a ver com o que a outra pessoa é ou faz, mas sim com aquilo que nós somos, aquilo que nós temos no nosso coração. Frustrações, medos, inseguranças que brotam em nós diante daquilo que a pessoa é e representa para nós. Fato é que José começa a ter sonhos estranhos, e o primeiro deles é que ele estava no campo com seus irmãos juntando feixes, e o feixe de José ficava em pé, enquanto que o feixe dos seus irmãos, os feixes dos seus irmãos, rodeavam o feixe de José e se inclinavam perante ele. Já o segundo sonho, ele tinha o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. E ali aconteceu que os irmãos dele começavam a ter ciúmes. Já é o preferido. E ainda vai dizer que nós vamos nos inclinar diante dele, mas isso era uma afronta muito grande. E outra, ele ainda não satisfeito de ter os irmãos dele se inclinando perante ele, ele ainda vai querer dizer que o pai e a mãe dele ainda iriam se inclinar diante dele. Com tudo isso no coração e esses pensamentos e sentimentos, um belo dia surge uma oportunidade que seus irmãos não iriam perder, de poder se livrar de José de uma vez por todas e longe dos pais, de uma forma que eles não poderiam ser repreendidos pelo pai por conta disso. Então, eles veem José vindo lá para perto deles e eles então elaboram um plano perfeito de como se livrar do irmão sonhador. Somente Rúben desaprova a ideia e pede para que seus irmãos reconsiderem, né? Então ele fala assim: não vamos matar ele, porque o plano era de matar José. Então ele fala: não vamos matar não. Então a gente coloca ele aqui numa cova, numa cisterna. E aí eles colocaram José numa cisterna, porque o plano de Rúben era a hora que os irmãos dele se distraíssem, então ele ia lá e buscava José e entregava são e salvo para o pai. Só que aconteceu algo muito mais legal. Para que é que eles iriam matar José se eles poderiam lucrar com isso? Então, vendo uma caravana dos ismaelitas se aproximando, Judá, olha bem quem é que tem a ideia. Judá, ele tem a ideia de vender José para os ismaelitas como escravo, porque matando ele, que lucro eles teriam? Assim, já que eles queriam se livrar de José, então eles vendem José como escravo, ao passo que Rúben não sabia de nada dessa transação de venda de José como escravo. Quando Rúben ele percebe que José já não estava mais lá, fala assim que o moço não estava mais lá, ele chora e ele pergunta: o que vocês fizeram? Então eles falam que venderam José. A gente vendeu aí, porque o que a gente ia ganhar com a morte dele? E assim a gente ganha duas vezes. A gente se livra desse sonhador e a gente ainda lucra um dinheirinho. Imagine só o desespero de Rúben, porque o menino não estava morto, mas também não poderia levá-lo para casa.
E agora, o que falar ao pai? O desespero de Rubem era tão grande, que ele chega a perguntar: e eu, para onde irei? Como que eu vou voltar para casa sem José? Acho que Rubem era o único que estava entendendo a seriedade da situação, porque Jacó amava demais a José. E de repente perdê-lo assim, ele já tinha perdido Raquel e agora ele perdeu o filho amado. E então eles elaboram um plano perfeito que isentassem eles da culpa. Ah, não foi culpa nossa, ele estava andando por aí e acabou que uma fera do campo veio e estraçalhou José. Então eles pegam a túnica de José, aquela túnica linda, maravilhosa que Jacó tinha feito especialmente para José, que foi o grande motivo da discórdia, um dos grandes motivos da discórdia entre os irmãos. Então, eles pegam aquela túnica que seu pai havia feito, sujam ela com o sangue de um bode e enviam então para seu pai, que chorou por longos dias a morte de seu filho amado. Ele sofreu verdadeiramente, ele chorou pela morte de José. Os filhos de Jacó, eles tinham preparado tudo. Eles simularam a morte de José, mancharam a túnica de sangue, levaram a túnica despedaçada para o pai, mas eles não haviam nem sequer por um minuto pensado na dor que eles estariam causando ao coração do pai. Porque por mais que eles tivessem ciúmes e inveja de José, eles ainda amavam o pai deles. O pai ainda era alguém importante para eles. E eles verem o sofrimento do pai, verem o sofrimento de Jacó, chorando o luto de José, não era algo que eles estavam preparados para viver. Eles não tinham sequer por um momento pensado no tamanho da dor que eles estariam causando ao coração do pai. Tome cuidado com a dor que você vai causar no coração daquelas pessoas que você ama. Porque ver alguém que você ama sofrer verdadeiramente por algo que você fez, não é algo agradável. E aqui, nesse caso, a dor foi tanta que Judá, o inventor de toda a história da venda, ele não aguentou e ele foi embora. Foi morar longe dos seus pais, do seu pai, longe dos seus irmãos, porque ele não aguentou ver Jacó sofrendo o tanto que ele estava sofrendo pela morte de José. Já no Egito, José, ele é vendido a Potifar, que é o comandante da guarda do faraó. E Deus era com ele, o Senhor o abençoava de forma sobrenatural, que ele chegou a ter a confiança total de Potifar, e ele ficou responsável por toda a administração ali da casa de Potifar. Mas José, ele deveria ser bonitão, deveria ser o cara que chamava a atenção mesmo, porque a esposa de Potifar se interessou por José e fez da vida dele um inferno. E quando ele verdadeiramente se recusou a ficar com ela, ela percebeu que ele não iria ficar com ela, então ela forja, ela simula ali um ataque. José, ele é preso e ele então vai para a cadeia. Lá na cadeia, o Senhor continuava abençoando José. E José, ele ganha a confiança do carcereiro e ele fica responsável pelos presos, porque o Senhor era com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Não importa aonde você está, não importa o que fizeram com você, se você foi injustiçado, se não merecia estar onde você está, ainda assim, faça o seu melhor, porque Deus vai te honrar. Tudo faz parte do plano de Deus para sua vida. O Senhor, ele é o teu ajudador, ele é o teu protetor, o teu sustentador. Estando preso, passam-se os dias e um belo dia chegam dois homens na prisão.
Um é o copeiro-chefe e o outro é o padeiro-chefe de Faraó. Cada um dos dois tem um sonho. E no dia seguinte, José interpreta o sonho de cada um deles e acontece exatamente assim como José falou. E o padeiro foi enforcado e o copeiro volta então para sua função, para o seu lugar, restituído ao seu cargo. Todavia, o copeiro, ele não se lembrou de José, porque José fala assim: quando você estiver lá com o faraó, você lembra de mim. E acontece que o tempo passa. A Bíblia fala que 2 anos depois desse acontecimento, em que o copeiro ele é restituído ao seu cargo, quem sonha agora é o faraó, um sonho perturbador. E como não havia quem pudesse interpretar o sonho, convenientemente, o copeiro lembra-se de José. Ele consegue agora se lembrar de que quando aconteceu aquele problema, que ele foi preso, lá na cadeia havia um homem que era do povo hebreu, que conseguiu interpretar o sonho dele, e ele fez tanto do copeiro como do padeiro, e assim aconteceu conforme a interpretação de José. Vocês lembram qual foi o sonho do faraó? Pois bem, eram 2 sonhos. E esses sonhos, eles são muito emblemáticos e até hoje, até mesmo na cultura popular, a gente lembra um pouco desse sonho. O primeiro era que tinham 7 vacas gordas e fortes que saíam do rio Nilo. E logo após eles, outras 7 vacas magras, feias, que também saíam do rio Nilo, e elas comiam essas 7 vacas gordas e formosas, sem contudo mudarem o seu aspecto, a sua magreza e a sua feiura. O outro sonho tinha 7 espigas de milho e saíam da mesma haste. E essas 7 espigas, elas eram cheias, elas eram boas, e logo em seguida surgiam 7 espigas velhas, secas, né, como encrespadas pelo vento. E ali essas 7 espigas feias e ruins, elas engoliam as 7 espigas boas, cheias e apetitosas. E esse sonho verdadeiramente perturbou o coração de Faraó, a ponto de mobilizar todos os magos e adivinhos do reino, mas ninguém pôde decifrar o que seria isso. Então José é chamado e ele interpreta os 2 sonhos com apenas um significado. Tanto as espigas como as vacas representavam a mesma coisa. E seriam então 7 anos de fartura, em que haveria muita fartura na terra, em que haveria muita comida, muita provisão, seguidas de 7 anos de fome e de miséria. Se estamos vivendo tempos de vacas magras, porque houve tempo de vacas gordas, porque é assim que funciona o ciclo. Aí o que acontece? Quando a gente não consegue lidar bem com o dinheiro, não sabe ter dinheiro, não sabe se preparar para tempos difíceis, a gente passa necessidade, e a necessidade ela é cruel. E vindo a fome, ali o único país da região que tinha provisões era o Egito. Nem mesmo ali a região, a família de José, os Jacó e seus filhos, tinham se preparado para aquele tempo. Eles viveram o tempo de vacas gordas também, mas aqui o único país que tem provisões para viver, para passar bem por essa crise de fome, que seria uma crise um pouco mais longa, de 7 anos, e 7 anos de miséria é muito tempo. E quem estava lá no Egito? José, como administrador de todos os bens, de todos os recursos do Egito. Com isso, os povos, eles vinham
das regiões vizinhas, dos países vizinhos, até o Egito para comprar comida, porque não tinha comida em outro lugar. E foi assim que os filhos de Jacó se encontram com José, indo até o Egito comprar comida, pois a fome já estava insuportável na terra de Canaã. Eles já tinham vendido tudo que eles podiam vender. Depois de muitas idas e vindas, José, ele arma uma situação para prender Benjamim no Egito. E agora veja bem, quem é que intercede por Benjamim? Se não é Judá, que na fome, diante da fome, volta da região que ele foi morar longe dos seus irmãos, volta para perto da sua família. Quando José intenta segurar Benjamim, ele logo intercede por Benjamim. Judá, que foi quem decidiu lucrar com o desaparecimento de José, agora é ele mesmo que não aguentaria ver novamente o pai sofrer tudo de novo com a perda do filho mais novo. E ao ouvir as palavras de Judá, José não consegue segurar o choro. Então ele se dá a conhecer aos seus irmãos, e ali um misto de alegria, tristeza, medo e esperança enche o coração daqueles homens. Mas José, ele faz questão de perdoá-los. José faz questão de ser pacífico e benigno com seus irmãos. Ele não pensa em vingança. Ele só queria ver o pai dele de novo. E ele só queria voltar a conviver com os irmãos, com a sua família. Com isso, trazem todos para o Egito, com Jacó, seu pai, e eles então vão habitar na terra de Gósen, uma terra fértil e isolada da influência cultural dos egípcios. Ali eles poderiam crescer e se desenvolver de forma que eles não sofreriam influência do povo egípcio. E como eles dizem, orientados por José, que eles são homens de gado, o que para os egípcios é uma abominação, e eles olhavam com desprezo. Já que eles desprezavam, que os egípcios desprezavam os filhos de Israel, então eles não haveria mistura, não haveria miscigenação. Eles estavam ali protegidos da influência cultural e religiosa dos egípcios. Assim, os filhos de Jacó, eles chegam ao Egito dessa forma. A princípio, sob a tutela de José, como governador, a vida deles foi tranquila, foi fácil. Mas isso estava prestes a mudar. Mediante a morte de José, os filhos de Israel, eles começaram a crescer. Os filhos de Jacó, eles cresceram e se multiplicaram e vieram a ser um grande povo. E um dia se levanta um faraó, se levanta um novo rei que não conhecia José, que não sabia dos feitos de José. E aí, são os parentes de José. Quem é José? Nem lembro, nem sei. E aí ele começou a temer. Esse faraó, ele começou a temer o crescimento numérico do povo de Israel. E aí ele teve uma brilhante ideia de então escravizá-los, porque a justificativa que ele usa era de que eles poderiam, numa guerra, eles poderiam se aliar aos inimigos do Egito, mas a verdade é que eram povos simples, era um povo que era mão de obra baratíssima. Vai deixar eles vivendo aqui de graça? Não. Por que então era importante a escravidão do povo de Israel? Porque se Deus tinha profetizado isso, tinha anunciado isso lá para Abraão, então porque Deus tinha um plano verdadeiramente para que isso fosse assim e acontecesse dessa forma. E a primeira resposta que nos vem à mente é que ela foi predita por Deus, então ela tinha que acontecer, porque Deus fala isso para Abraão.
Antes mesmo do nascimento de Isaac, a principal razão aqui, além dessa, de que Deus tinha que cumprir porque ele havia prometido, era também que o povo, eles precisavam crescer numericamente, porque eles entram no Egito com 70 pessoas, né? E eles precisavam de tempo para se multiplicar, para se tornarem um grande povo, uma grande nação. Então eles precisavam desse tempo de crescimento mesmo, e ali eles estariam protegidos, estariam vivendo uma mesma realidade, porque se eles estivessem soltos, vivendo a vida lá na terra de Canaã, o que era mais certo de ter acontecido? Era que cada um iria tomar um rumo na vida, assim como aconteceu com Abraão e Ló, que se separaram, com Esaú e Jacó, que se separaram. Então, eles iriam cada um para um canto. Eles perderiam essa unidade de povo, que era tão importante para o cumprimento da história, o desenrolar da história. Eles precisavam crescer numericamente, eles precisavam manter essa unidade, estar perto, estar junto, vivendo uma mesma realidade, e eles precisavam também manter a cultura, porque eles eram escravos, mas eles tinham essa lembrança única, essa promessa feita a Abraão, que foi passada para Isaac, que foi passada para Jacó, e Jacó então transfere essa promessa para eles, e eles conseguem guardar isso no coração de uma forma muito plena e muito perfeita, né? E ali a gente tem lá em Isaías, o Isaías 66:6, ele fala assim: pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nascer uma nação de uma só vez? Para que eles fossem uma nação, eles precisavam de tempo. E esse foi o tempo necessário para o nascimento da nação de Israel. Deus está te vendo. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu das promessas que ele fez para você. Mesmo que pareça estar dando tudo errado. Eles não tinham que estar no Egito. Eles não tinham que ter sido escravizados. Eles não tinham que estar vivendo aquele tempo ali. Eles deveriam estar na terra prometida, estar trabalhando pela terra. Mas não. Eles foram escravizados. Parece que Deus esqueceu deles. Deus nem sequer se revelou mais, não falou com mais ninguém, né? Mas Deus não se esqueceu de você. Creia, confie e continue caminhando, porque vale a pena essa caminhada. Você precisa desse tempo para crescer, para amadurecer, porque Deus, ele está te construindo e ele vai realizar as promessas que ele tem feito ao seu coração. E assim encerramos mais um vídeo do nosso canal, né? E tenho pedido a Deus pelo seu crescimento espiritual, por sua casa, por sua família, por seus sonhos, projetos. E mesmo que os seus sonhos, as promessas de Deus tenham sido congeladas na sua vida, elas não foram esquecidas. Só tá parado, porque precisa. Curte aí, comenta, se inscreve no nosso canal. Vamos juntos caminhar. Que Deus te abençoe. Espero que sua vida esteja sendo verdadeiramente iluminada pelo conteúdo, e até o próximo vídeo.